O procurador-geral da Venezuela acusou o presidente Lula de manipular o corte na cabeça. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou recentemente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter inventado seu acidente doméstico como uma desculpa para não comparecer à cúpula do BRICS em Kazan, Rússia. Saab declarou que recebeu essa informação de fontes próximas ao governo brasileiro e afirmou que Lula teria utilizado o episódio para evitar constrangimentos diplomáticos com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, após o veto do Brasil à entrada da Venezuela no bloco dos BRICS. Saab criticou o que chamou de cinismo de Lula, alegando que o presidente brasileiro deveria ser investigado por manipulação e engano, intensificando ainda mais as tensões diplomáticas entre os dois países. Mais uma polêmica, criada pelo procurador-geral da Venezuela, o Tarek William Saab, que já tinha há alguns dias dito que o Lula é o porta-voz da esquerda latino-americana cooptada pela Central de Inteligência dos Estados Unidos. Isso fez até com que o governo venezuelano saísse com um comunicado para esclarecer que aquela não era a postura do presidente Nicolás Maduro e nem do governo venezuelano. E agora ele publica um outro comunicado nas redes sociais do Ministério Público na Venezuela, com um vídeo do presidente Lula no primeiro ato público do qual ele participou após esse acidente e após ter cancelado a viagem para a Rússia para participar da cúpula dos BRICS. E aí ele acusa Lula de mentir para o Brasil e para o mundo sobre esse corte, afirmando que isso foi uma coartada de Lula justamente para vetar a Venezuela, a entrada da Venezuela no bloco, no BRICS, no bloco dos países emergentes, e também para não comparecer, faltando com sua responsabilidade com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o próprio presidente Nicolás Maduro. Tarek publica esse vídeo do Lula nesse evento, no qual quem esteve presente pôde ver a cicatriz na cabeça de Lula, os pontos que Lula levou após essa queda no banheiro. E ele diz assim, o Tarek, ele fala: fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula manipulou um suposto acidente para usar justamente para vetar a Venezuela. E ele diz que essa afirmação, essa versão, é a palavra que o Tarek William Saab usa, não foi nada além de um engano para perpetrar o veto contra a Venezuela. E ele diz que Lula reapareceu sorridente e ileso, segundo o Tarek, deixando em evidência que usou o tal acidente para mentir para o Brasil, para os BRICS e para o mundo inteiro. E aí o procurador-geral da Venezuela diz que Lula deveria ser investigado, por isso que ele afirma que foi uma mentira para não participar da cúpula dos BRICS na Rússia e poder vetar a Venezuela. O presidente do legislativo venezuelano, o Jorge Rodrigues, que é um dos principais interlocutores da Venezuela com o Brasil, com os Estados Unidos, também fez declarações criticando a postura do Brasil em relação à Venezuela no bloco. Disse que é vergonhosa a posição do Brasil, disse que foi promovida por resquícios do bolsonarismo no Itamaraty, então ecoando um pouco o comunicado do próprio governo venezuelano, que tinha dito que a postura do Brasil, justamente de fazer essa oposição a que a Venezuela entrasse nesse momento no bloco dos países emergentes, dizendo que era justamente, não falando diretamente do presidente Lula e nem do chanceler Mauro Vieira, que quem foi à Rússia participar dessa cúpula, mas atribuindo ao Itamaraty, ao secretário para a Ásia e Pacífico do Itamaraty, que é o principal negociador nos BRICS, o Eduardo Saboia, e falando justamente isso, que era uma agressão imoral contra a Venezuela. Qual a sua opinião? Você acha que essa acusação do procurador venezuelano contra Lula tem alguma base ou é apenas mais um capítulo nas tensões entre Brasil e Venezuela por causa do BRICS? Deixe seu comentário e já curte o vídeo. Olha, esse episódio específico do Procurador-Geral da Venezuela, o Tarek, ele tem várias camadas que eu queria discutir com vocês, porque é o seguinte, bom, primeiro vamos falar sobre o efeito disso, né? O fato esse tipo de provocação. É normal que o governo venezuelano se mobilize, que vários apoiadores do regime se mobilizem para criticar
a posição diplomática de relações internacionais do Brasil quanto à não entrada da Venezuela ao grupo de países parceiros de diálogo dos BRICS. Ok, o Brasil fez isso, fez esse movimento indireto, né? Porque foi anterior, nem chegou, nem precisou ter um veto, porque o nome da Venezuela nem chegou a ser levado oficialmente para que houvesse um consenso. O Brasil foi dando todos os indicativos de que não queria aqui da América do Sul, aqui da América Latina, nem Venezuela, nem Nicarágua, e aí, enfim, houve a sensibilidade dos países plenos, membros plenos, que já não colocaram o nome nem da Nicarágua nem da Venezuela. Ok, agora essa crítica é uma crítica válida, é importante, se fosse o contrário, o Brasil faria a mesma coisa. Agora, essa reação de dizer, essa declaração de dizer que o presidente Lula forjou o próprio acidente para não ter que ir, não vetar e etc., seria inócuo, porque se o presidente Lula tivesse ido, ele teria feito a mesma movimentação. Quer dizer, o prato já estava pronto, o nome da Venezuela já não estava, né, Luciana Tadeu? Já não estava lá. Então, o fato seria absolutamente inócua a presença do presidente Lula em relação a isso. Poderia haver ali uma tentativa de uma pressão maior, mas assim, se barrou na hierarquia inferior ao presidente Lula, que dirá com o presidente Lula fazendo valer sua vontade ainda mais. Então, é um argumento que não junta Lé com Cré. Ah, não foi por causa do veto. Não. Agora, outra camada, o que preocupa muito bom, esse sujeito, como a Luciana Tadeu falou, Pedro, esse sujeito é o sujeito que não tem informação, disse, fontes muito próximas me disseram, não apresentou prova nenhuma, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Aqui no Brasil, nem mesmo a oposição duvida desse acidente, ficou questionando de forma realmente ostensiva esse acidente que foi forjado, ninguém está falando disso aqui no Brasil. Só que é essa pessoa com esse tipo de argumento que ajuda a decidir quem é considerado inimigo do regime. Então, isso mostra ainda mais o quanto é preocupante o que está acontecendo na Venezuela. O que os adversários do governo Nicolás Maduro estão sofrendo, né? Então, esse é o nível. Agora, por fim, eu fui perguntar, claro, para o governo brasileiro. E aí, fontes do governo brasileiro, como vocês avaliam essa declaração do Procurador-Geral da Venezuela sobre a suposta forja, né, do acidente? E eles me disseram o seguinte: ninguém aqui no Brasil leva a sério esse cara. Até uma fonte que é muito próxima ao presidente Lula nas questões internacionais disse o seguinte: ele é considerado o Padre Kelmon da Venezuela por nós. A gente não vai comentar, a gente não vai responder, a gente não vai incensar nada do que esse cara vai falar, porque se a gente responder, o governo brasileiro vai estar dando importância, a gente simplesmente ignora, porque ele é um ignorável, é o Padre Kelmon da Venezuela e ninguém no Brasil dá bola para esse cara.